que é o Marcelo Soares, que é professor. Obrigado, Marcelo, pela participação. E ele tem 34 anos e pergunta o quanto o ser humano precisa do outro para se desenvolver. O outro é fundamental. O nosso inconsciente é o discurso do outro. Quando uma criança nasce, ela nasce já num lugar de desejo dos pais. A gente não nasce do nada, né? A gente nasce num lugar onde o pai vai ser do Flamengo, vai ser isso, vai ser jogador de futebol, vai ser alguma coisa. Não quer dizer que ele vai seguir isso. A gente não é determinado pelo outro, mas a gente é completamente construído pela palavra do outro. A criança, quando nasce, não sabe nem o que é fome. Ela sente uma dor na barriga e chora para se aliviar. É a mãe quem dá o bico do seio e fala... Isso aí é fome. Ele mama e fala, era isso. Na segunda vez que ele quer aquilo, ele alucina, aquilo não dá conta, ele chora de novo e a mãe faz de novo. Já não é igual ao primeiro. A gente passa aí a começar a desejar e querer viver. É sempre em relação ao outro. Freud tem um termo que chama Nebenmensch, aquilo que há de mais próximo e de mais estranho, que é a figura da mãe. E o Rambo já dizia, né? Eu é um outro, né? O eu é um outro. Quer dizer, você só é você na relação com o outro. Muito bem, nós vamos ver agora a entrevista com o cineasta Walter Lima Júnior, que transpôs para a tela o romance Menino de Engenho, de José Lins do Rego, com produção de Glauber Rocha. O filme, que é de 1965, narra os temores e os ímpetos da infância de Carlinhos, dos 4 aos 12 anos de idade. Vamos ver. Fazer uma leitura pessoal com criação autoral de uma obra literária só é possível ao cineasta que escolhe a emoção como guia. Esse é o caso de Walter Lima Júnior. Sua adaptação para o cinema do livro Menino de Engenho, de José Lins do Rego, une sensibilidade e respeito ao escritor e ainda constrói uma poética personalíssima, a mesma que vamos encontrar em outras de suas adaptações, como Inocência e A Ostra e o Vento. Todas resultado do envolvimento radical do cineasta com a obra literária. E é sobre essa relação das mais bem-sucedidas do cinema nacional que nós vamos conversar agora com o diretor Walter Lima Júnior. Walter, Menino de Engenho, baseado no romance do mesmo nome, foi seu primeiro filme de longa-metragem. O que você percebeu na obra do José Lins do Rego que motivou você a fazer esse filme? Olha, eu li esse livro, eu era bem garoto. A primeira vez que eu li foi em História em Quadrinhos. E depois, em colégio, eu li o livro. Eu também li no colégio. Durante todo o resto da minha adolescência, assim, eu guardava um segredo total. Eu achava que alguém poderia querer fazer o livro no cinema e era eu que tinha que fazer. Eu sempre acalentei a vontade de fazer esse livro, eu acho lindo. Ao ficar órfão, o menino passa a ser criado pelos avós, pelos tios, que são proprietários rurais. Aí ele vai para o engenho de cana-de-açúcar, cresce, e ali ele estuda, ele aprende política, ele encontra o amor e até desilusão. Agora, a apresentação da Fazenda Santa Rosa para o menino Carlinhos é mostrada como um documentário, é um misto de documentário e ficção. É como uma fotografia, né? Eles todos estão parados assim na porta da fazenda, como se fossem tirar uma fotografia. E como se a fotografia se animasse e começasse a existir para o menino que chega ali, né? Carlinhos, que é isso? Essa é sua tia Maria. Também tem uma coisa linda no filme, que é a cheia do Rio Paraíba, que é extraordinária a descrição no livro, mas o filme você consegue um efeito também formidável. Como é que você conseguiu isso? A duríssimas penas, porque não chovia lá, eu tive que chamar um corpo de bombeiro para fazer aquela chuva. E a descrição no livro é uma epopeia, passa boi, passa árvore, passa tudo ali embaixo. E no filme eu não podia ter isso, eu fui fazer uma parte disso, eles sangraram uma parte de um lugar lá de um açude perto de Campina Grande para poder sair uma água mais volumosa para a gente ter uma impressão da cheia, né? Aquilo é montagem.
Então, na montagem que você conseguiu esse Aí efeito. vai Porque assistindo o filme, a gente é muito próximo do que descreve o livro. Sempre, mas literatura sempre tem essa facilidade, claro. né? Que não tem a produção atrás. A gente, por exemplo, está aqui quase que chovendo. E se a gente fosse contar isso no papel, não precisava, a gente eliminava a chuva. Olha só, Walter, o filme também tem uma cor assim de álbum de família, né? E você sabe que eu, quando fiz o filme, eu pensei em fazer ele em sépia. Sempre pensei nisso, como se fosse uma fotografia, mas eu acabei nunca conseguindo fazer. Há pouco Mas tempo, você quando consegue um efeito de memória no filme. consigo pelos figurinos e pela cor do cenário, né? Pelos móveis, mas aí do preto e do branco, né? Mas a intenção inicial era um pouco essa, de fazer meio sépia. E se você E uma pudesse quinta. mexer mais em Menino de Engenho, você mudava o quê? Além da cor. Além da cor, eu aumentava um pouquinho o tempo do filme. Acho que o filme é mais curto do que ele poderia ser. Eu acho que a minha visão daquele momento é de que tudo se escoava muito rapidamente, entendeu? Eu acho que de alguma forma isso predeterminou uma maneira de montar o filme, entendeu? O filme vai se escoando rapidamente, como se o tempo, entendeu? Eles não tivessem controle do tempo, entendeu? O tempo escoasse muito rapidamente. Como é que o adolescente lida com essa experiência totalmente nova, que é a do primeiro beijo? Eu não estava assistindo e pensando sobre isso. Não tem nada mais bonito do que isso, né? Porque é a questão do novo, né? Quando a gente experimenta uma coisa pela primeira vez, acho que depois a gente passa o resto da vida querendo buscar aquela primeira vez como se fosse única. Então, eu acho que tem essa questão da descoberta do adolescente que é encantadora e que a gente só vai dar valor a isso muito mais tarde, quando a gente lembra das primeiras sensações, das primeiras experiências, das primeiras coisas que a gente faz, aquela coisa do medo, o que pode, o que não pode. Porque o adolescente, ele tá vivendo isso, ele está descobrindo até onde ele pode ir, né? Até onde ele pode ir no corpo dele, até onde ele pode ir na vida, até onde os pais vão deixar, até onde a sociedade deixa, o que é permitido, o que não é permitido. Agora, é importante a gente pensar que na sociedade de hoje há um excesso, né? Esse excesso de gozo, onde o adolescente às vezes pode tudo e os pais não conseguem dar limite a isso. E o limite é fundamental até para que ele possa ser furado. O adolescente precisa ter um limite para que ele possa transgredir e entender que está crescendo. Eu dizia isso para os meus filhos: aceita o castigo. Das minhas costas você foge um pouquinho. E é isso mas mesmo. Aceita o castigo, porque senão eu botava de castigo e ele passava assim, como se fosse invisível na minha frente. Mas esse livro, O Menino de Engenho, é também adotado muito nas escolas. Você viu, eu li no colégio ainda, acho que no ginásio, o Walter Lima também. Por quê, hein? Porque é um livro que a gente costuma chamar de clássico, né? Desse ciclo regionalista dos anos 30 no Brasil. E o José Lins do Rego é uma das figuras principais, né? Com Fogo Morto e Menino do Engenho, né? E ele mesmo chamou de ciclo da cana-de-açúcar, né? Exatamente. A parte da obra dele. Né? Então, Menino do Engenho é esse momento que o engenho ainda está em grande atividade e o fogo morto é quando ele se apaga, né? Porque o fogo do engenho tem que estar sempre aceso. Então, quando ele está morto é porque o engenho acabou. Então, o ciclo que se acaba também, né? Muito bem, nós vamos agora para o intervalo. No próximo bloco, a segunda e última parte da entrevista com Walter Lima Júnior. A gente volta já.